O indivíduo empático é aquele que consegue colocar-se no lugar do outro, através do investimento da libido narcísica, de um narcisismo transformado. O cara chega para o outro, né? E está lá sorrindo e o outro está com uma flecha, né, todo ferrado. Aí ele, para compreender o outro, ele tem que investir, fazer o libido narcísica no outro. Né? Porque ele tem que trazer aquilo para ele de volta. Né? Então ele investe. Aí, nesse processo, ele traz o outro para dentro de si, pela introspecção. Então ele investiu a libido, trouxe para si, e ele vai fazer uma reflexão, e pela introspecção, ele vai fazer uma reflexão, e aí ele vai conseguir perceber o que o outro está sentindo. Quer dizer, que se você não fizer isso, você não vai saber o que o outro está sentindo. Se eu não for capaz de me colocar no seu lugar, trazer você, botar você dentro de mim, né? Imaginar naquele lugar, sentir que você, eu naquele lugar que é seu, coisa, né? Trazer para mim, eu não vou ter empatia. Aqui tem 2 vídeos muito interessantes que eu vou mostrar a vocês. Um é a importância do que é empatia, enfim, e o outro é uma experiência que foi feita com crianças, para ver o grau de empatia que elas já estavam. Muito interessante esse vídeo. Vou botar aqui a importância da empatia. The importance of empathy. We all live in our own version of reality, a reality that is limited by our senses, our temperament, and our own experiences. It is the only reality we will ever truly know. But it is crucial to our personal development, our relationships, and to society itself that we make the effort to try and experience other people's realities as well. This is done through empathy. Simply stated, empathy is an active attempt to understand another person's perspective, their emotions, and in essence, their reality. We are social animals, and our ability to communicate and understand each other's emotional states is key to maintaining our relationships. So it is little wonder that the ability to empathize is hardwired directly into our brains. One area that assists in this process is the right supramarginal gyrus, which helps us to distinguish our own emotional state from that of another person, and plays a key role in our ability to observe and assess what other people are experiencing. Studies from Neuron Science Journal suggest that we have systems of mirror neurons in our brains that cause us to mimic the actions of others. That is why when we see someone yawn, we will often yawn in reply. And when we observe someone experiencing joy or pain, we experience the same sensation to a certain extent. But these reactions are primarily driven by subconscious reflexes. In order to be truly empathic, you have to actively think beyond yourself and your own concerns. You can develop this empathic skill by practicing some simple habits. Be observant of others. We tend to spend the majority of our day dwelling on ourselves, caught up in our own daily routines and digital distractions. But taking the time to observe others around you is a good first step in developing your empathy. Watch and wonder. Try to focus on the person's state of being rather than categorizing or labeling them. Ask yourself, what kind of day are they having? How are they feeling? Challenge yourself to genuinely care about their well-being. Curiosity about others is the first step to expanding your empathy. Use active listening. During a conversation, especially a heated one, most people formulate their response before the other person even finishes their statement. This form of communication is more verbal combat than an exchange of ideas or opinions. Avoid this reflex by slowing down. Rather than rushing to reply, take a moment to consider the other person's statement. Ask follow-up questions to better understand what the speaker intended. Try to understand their emotional state and the deeper motivations behind their statement. What life experiences led them to their current worldview? Remember, you don't need to share someone's opinion in order to understand it and acknowledge it. And listening will help inform and expand your own opinion. Open up. Learning more about other people's experiences is a key element to seeing the world through someone else's eyes. But it is also important to open up about your own feelings and experiences. Empathy is a two-way street that at best is built upon mutual understanding. Through a combination of uncovering the deeper motivations of someone else's position and expressing our own underlying concerns, we often discover a shared commonality, even with those who hold different beliefs than ours. Through the practice of keeping an open mind, empathy helps us challenge prejudice, find commonality, and expand our moral universe. Without it, we are apt to label people outside our circle as the other, the problem, or the enemy. These labels draw lines in the sand that prevent us from moving forward or growing.
It cuts us off from the realization that the human experience is a shared experience. We have much more in common than we think, and are really just seeing small variations of the same reality. Forma que possuímos para ter acesso ao universo psicológico do outro, a prospecção e empatia se torna o próprio instrumento e campo de investigação psicanalítica. Em outras palavras, a empatia, na visão de Kohut, é o recurso metodológico essencial a ser utilizado na prática psicanalítica. É isso? Mais que transferência, a gente tem que primeiro, ele diz, primeiro, é impossível interpretar alguém se você não empatizar. Exatamente. Se você não entender, não se colocar no lugar daquele outro. Né? Mas então, mas até a transferência não funciona se não for assim. Mas é isso que é assim, não. Não, mas isso aí isso não pertencia. Claro que na praia é aquela coisa, mas não é assim, como diz, o sentir não está na... E o sentir tá, eu duvido algum analista atender sem sentir. Uma empatia estava, mas não era nomeada, não era visto como técnica, não era visto como uso, não era visto como método. É essa a grande diferença. Está na transferência e está na contra-transferência também. Como você é atingido, né? Exatamente. Para que o paciente possa receber a interpretação, é preciso que ele se sinta compreendido pelo analista. Sim. Aliás, eu vou mais longe. Acolhido. Se você se sente incompreendido por aquele analista, compreendido no sentido do outro, o analista vai falar a maior besteira que você vai relevar. Não vai nem. Vai mal. Vai reduzir bastante. Ele está aqui, está comigo. Está comigo. Tá comigo. O resto é detalhe. E aí ele dividiu em duas fases uma análise. A fase da compreensão ou do eco empático e a fase da interpretação. A fase do eco empático é, como o próprio nome diz, o analista ecua o sentimento do paciente. Então, por exemplo, se o paciente disser que está triste, se sentindo muito só, deprimido, o analista diz que percebe quanto ele está sofrendo, o analista só ecoou. O cara chega e fala, não estou vendo que você está sofrendo, só isso. A pessoa já se sente compreendida, já ecoou, já está feliz. Né? E a fase da interpretação depois refere não somente ao tipo de interpretação, já conhecida, né, a transferência, mas também as transferências narcísicas que a gente vai ver aqui. Né? Ambas as fases oscilam, você tem um e outro durante um tratamento. Agora, tem pessoas que você vai ficar no eco empático anos, e às vezes vai ficar sempre, porque não dá para sair muito daquilo. Consideração importante, isso é muito importante. Kohut não achava suficiente ser empático com os seus pacientes para que eles melhorassem. A introspecção e empatia constitui o modo pelo qual conseguimos atingir o universo psicológico dos nossos pacientes. Mas ninguém pode afirmar que basta atingir o universo psicológico do paciente, né, para que eles sejam tratados. É preciso analisá-los, até porque existe um outro aspecto da empatia, introspecção, muito importante. Na última conferência dele, que foi em 81, ele alerta que é também através da introspecção e empatia que se é capaz de atingir destrutivamente uma pessoa. Somente sendo empático e introspectivo pode-se conhecer os aspectos fragilizados do outro, e com uma certa dose de sadismo você vai lá e crau na pessoa. Ele estava nerd, feia, magra, no exemplo que eu peguei lá na internet. É um bullying, é uma campanha contra o bullying. Se esse cara sacou que essa pessoa se sente feia, né, ele foi no ponto fraco. Uma outra confusão que o conceito de empatia tem gerado é a ideia de que ser empático é ser simpático. Não. A pessoa poderia até mesmo não ser simpática, mas ser empática. Fazendo exercício de empatia com o significado da palavra simpatia e empatia, poderíamos entender a simpatia como a capacidade de sentirmos com o outro, e a empatia como a capacidade de sentirmos em o outro. Aí tem um videozinho que, acho que até que já todo mundo já viu esse vídeo, mas eu vou passar de novo porque ele é realmente sensacional, esse vídeo, esse aqui.
Exatamente. A empatia não implica em simpatia? Não, nada a ver. Eu posso ser extremamente antipático e ser empático. Você pode ser Mas se simpático. você for empático, você vai ser simpático. Porque você Não, nada a Você pode ser ver. simpático e não ser empático. Eu tenho uma empatia com alguém e é uma coisa verdadeira que está me tocando. Presta atenção, vamos pegar um exemplo assim, grosseiro, né? Eu vejo um sujeito, eu estou passando pela rua, eu não sou lá uma pessoa muito simpática não, por incrível que pareça, eu não sou uma pessoa simpática, eu sou extremamente antipática. Você é séria, realmente. Entendeu? Você é sensitivo. Agora, quando eu conheço a pessoa, não, mas eu não sou. Por exemplo, se alguém cai na rua na tua frente, É isso, eu você vou lá, vai, ajuda a levantar, você está sendo empático porque você tem essa capacidade de Mas ser não, ajudador. isso é uma Mas você não tem que ser Não. simpático necessariamente. Você vai ver a diferença. Esse vídeo é genial porque ele mostra claramente a diferença entre a simpatia e a empatia. So what is empathy, and why is it very different than sympathy? Empathy fuels connection. Sympathy drives disconnection. Empathy, it's very interesting. Teresa Wiseman is a nursing scholar who studied professions, very diverse professions where empathy is relevant, and came up with 4 qualities of empathy. Perspective taking, the ability to take the perspective of another person or recognize their perspective as their truth. Staying out of judgment, not easy when you enjoy it as much as most of us do. Recognizing emotion in other people and then communicating that. Empathy is feeling with people. And to me, I always think of empathy as this kind of sacred space when someone's kind of in a deep hole and they shout out from the bottom and they say, I'm stuck, it's dark, I'm overwhelmed. And then we look and we say, hey, I'm down. I know what it's like down here, and you're not alone. Sympathy is, ooh, it's bad, no, you want a sandwich? Empathy is a choice, and it's a vulnerable choice, because in order to connect with you, I have to connect with something in myself that knows that feeling. Rarely, if ever, does an empathic response begin with at least. Yeah. And we do it all the time. Because you know what? Someone just shared something with us that's incredibly painful, and we're trying to silver lining it. I don't think that's a verb, but I'm using it as one. We're trying to put the silver lining around it. So, I had a miscarriage. Oh, at least you know you can get pregnant. I think my marriage is falling apart. At least you have a marriage. John's getting kicked out of school. At least Sarah is an A student. But one of the things we do sometimes in the face of very difficult conversations is we try to make things better. If I share something with you that's very difficult, I'd rather you say, I don't even know what to say right now, I'm just so glad you told me. Because the truth is, rarely can a response make something better. What makes something better is connection. Empatia é conexão.